Nós vamos estudar a palavra do Senhor na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 1, dos versículos 6 a 10. Esse texto vai tratar da defesa do evangelho que Paulo fez diante de mestres falsos. Diz assim a palavra do Senhor: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo logo após a realização do concílio que houve em Jerusalém. E ele escreveu essa carta aos irmãos que faziam parte das igrejas na Galácia. Quando o apóstolo Paulo empreendeu a sua primeira viagem missionária na Galácia, nas regiões da Ásia Menor, ele fundou 4 igrejas. Ele partiu da sua igreja mãe, da igreja que ele era membro, em Antioquia da Síria, e junto com Barnabé, ele empreendeu essa grande viagem missionária para essas regiões e fundou as igrejas em Antioquia da Pisídia. Depois que ele fundou o trabalho em Antioquia da Pisídia, ele foi para Icônio, ele fundou também uma igreja lá em Icônio. Depois ele foi para Listra e terminou sua viagem em Derbe. E nessas 4 cidades que ele chegou, ele fundou em cada uma delas uma igreja. E ele refez o mesmo percurso, retornando de Derbe para Listra, de Listra para Icônio, de Icônio para Antioquia da Pisídia e retornando finalmente para a igreja que o havia enviado em Antioquia da Síria. Naturalmente foi Deus que o enviou. A igreja simplesmente ela entendeu que Paulo foi um homem chamado por Deus e ratificou essa chamada. Geralmente quando Paulo ia para um lugar fundar uma igreja, seu primeiro ponto de contato era em uma sinagoga judaica, porque ele sabia que nas sinagogas havia judeus e ele queria demonstrar aos judeus que Jesus Cristo era o Messias, que os judeus não tinham compreendido e tinham até rejeitado. Então ele partia desse ponto, ia para uma sinagoga judaica e lá, como era judeu, tinha a oportunidade de ler um texto do Evangelho. Ele então começava geralmente tratando do Velho Testamento, que era o ponto de contato, e depois que ele fazia aquela amizade, ele estabelecia aquela interação com seus irmãos de nação, então apresentava Jesus Cristo, mostrando para eles que Jesus é o verdadeiro Messias. E assim muitas pessoas eram convertidas. E depois de convertidas, esses irmãos se reuniam em igreja e começavam a pregar o mesmo evangelho que ele pregou. Depois
que ele fundava a igreja, ele deixava os irmãos tomando conta daquela igreja e partia para outros lugares. E depois de algum tempo, ele escrevia uma carta, naturalmente orientado por Deus, para aqueles irmãos, para que eles fossem confirmados na fé. E aqui nós temos essa carta que Paulo escreve com um objetivo bem definido, que era combater as falsas heresias, os falsos ensinos que penetravam nas igrejas. Infelizmente, como ainda não existia o Novo Testamento estava em processo, estava sendo escrito, e Paulo foi um dos primeiros escritores. Aqueles irmãos ficavam sem orientação. Quando se tratava de uma igreja gentílica, os irmãos não tinham conhecimento do Velho Testamento. Quando a igreja era composta de gentios, quando era de judeus, ainda tinham conhecimento do Velho Testamento. Mas das doutrinas cristãs, eles não tinham conhecimento. Então, se fazia necessário enviar cartas. E essa carta é um exemplo, exatamente um exemplo de que Paulo queria instruir os judeus, os irmãos da igreja. Por quê? Porque assim que Paulo terminou o seu empreendimento missionário e seguiu para fundar outros trabalhos, outras igrejas, chegaram alguns mestres, alguns falsos mestres, ensinando uma doutrina que ele não tinha ensinado, que era exatamente uma doutrina que era fundamentado em falsos ensinos. E aqui nós temos uma prova cabal. Depois que Paulo saiu da igreja ou das igrejas, então chegaram alguns mestres lá e começaram a ensinar uma doutrina que estava perturbando a fé daqueles irmãos. E Paulo então escreve exatamente para orientá-los. E esses falsos ensinos recebiam acolhida exatamente porque, como aqueles irmãos não eram instruídos, na verdade, do Novo Testamento, então eles facilmente acolhiam o erro. E ao escrever essa carta, Paulo combate esses falsos ensinos. Ele diz assim: admira de que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E Paulo ficou até surpreendido com a inconstância daqueles irmãos, ao afirmar: vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Quem foi que chamou a pessoa para a graça de Cristo? Foi exatamente o Espírito de Deus. Quem chama o pecador para crer no Evangelho, confiar no Evangelho, confiar em Jesus, é o Espírito de Deus. E eles receberam esse Evangelho da graça de Cristo, que é aquele Evangelho que diz que a pessoa é salva pela fé, pela sua confiança exclusiva em Cristo. Mas depois que Paulo saiu da região da Galácia, esses falsos mestres chegaram ensinando um outro evangelho, que é a ênfase que Paulo dá aqui no versículo 6, até lhe causando admiração dessa mudança tão rápida, quando ele afirma: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Interessante que Paulo usa uma expressão para ensinar que o evangelho que esses mestres estavam ensinando era um evangelho falso, um evangelho deturpado. Ele emprega a expressão
outro evangelho. E no original, a palavra que Paulo emprega aqui é exatamente um outro diferente, um outro completamente falso, que é a palavra heteros. E esses irmãos estavam acolhendo esses ensinos. E Paulo então combate ao escrever essa carta, dizendo assim: olha, esse evangelho que vocês estão recebendo não é outro. E eles estão querendo perturbar a fé de vocês. Ora, no versículo 7, o apóstolo Paulo emprega uma palavra para outro, diz assim: olha, o evangelho que está recebendo não é o evangelho autêntico, não é o evangelho verdadeiro. Ele prega a palavra alo, aqui para mostrar que o verdadeiro evangelho estava sendo deturpado por um outro evangelho. Então são duas palavras que ele emprega: a palavra heteros, que é um evangelho falsificado, que é a palavra diferente, e da palavra alo, que é a palavra que ele usa para o verdadeiro evangelho, que é a expressão que significa a palavra semelhante. Ora, Paulo afirma que eles estavam perturbando o evangelho, perturbando a fé deles. Ora, quem eram esses falsos mestres? Precisamos entender quem eram esses falsos mestres. Eram judeus que afirmavam que tinham crido em Cristo, mas eles não tinham crido em Cristo porque eles pregavam um evangelho diferente daquele evangelho que Paulo pregou. Eles pregavam um evangelho falso, determinado pela palavra outro ou a palavra heteros. E esses falsos mestres eram esses judeus que entravam nas igrejas com a seguinte mensagem: diziam assim: se vocês quiserem ser salvos, vocês precisam primeiro se tornar judeus. Como se tornar judeus? Através da prática do rito da circuncisão. Então, eles negavam a suficiência da fé em Cristo. Quer dizer, a pessoa não precisava, além de crer em Cristo, ele precisava também se tornar um judeu através da prática da circuncisão. Porque a circuncisão era exatamente um rito judaico que determinava, que ensinava, que transmitia essa seguinte mensagem: que a pessoa se tornaria pertencente à nação judaica através dessa prática da circuncisão. Ora, Paulo naturalmente se opôs a isso, ensinando a esses irmãos que esse evangelho não era verdadeiro, que era falso, porque ninguém pode acrescentar ao evangelho outro fundamento a não ser a fé na pessoa do Senhor Jesus. Paulo ficou tão indignado com esse falso ensino, porque alguns irmãos estavam realmente sendo enganados, estavam aceitando esse novo ensino, e Paulo diz que quando a pessoa se desvia da verdade, isso incorre na aceitação do erro, isso vem perturbar a fé de vocês. E para demonstrar que Paulo estava tão indignado com esses falsos mestres, ele disse assim com toda determinação, dizendo no versículo 8: mas se ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Ora, imagine que o próprio Paulo afirma: olha, eu preguei o evangelho para vocês. O evangelho que eu preguei para vocês, quando preguei, afirmei que a pessoa é salva pela fé em Cristo. Esse é o autêntico evangelho. A salvação, ela está fundamentada na confiança do pecador na pessoa de Jesus. A morte de Cristo é o evangelho, a ressurreição de Jesus é o evangelho,
E a fé nessa morte, que foi o pagamento para a redenção dos pecadores, é a única maneira de uma pessoa realmente ser salva. E acrescentar algo a esse evangelho é se torná-lo falso. E ninguém pode tirar a confiança em Cristo, crendo em outras coisas e afirmar que está crendo no Evangelho. Por isso que Paulo ele é muito enfático dizendo, olha, se alguém pregar outro Evangelho, além do que vos temos pregado, seja anátema. Essa palavra anátema é uma palavra forte, muito forte, que significa maldição. Ou seja, pregar o Evangelho, além da confiança exclusiva na pessoa de Jesus, é pregar o evangelho falso. Ele até mesmo diz assim, se mesmo eu for novamente visitar vocês e pregar um evangelho diferente daquele evangelho que eu preguei, eu incorro em maldição. E vai muito mais além. Mesmo que venha um anjo do céu que pregue a vocês um outro evangelho, além daquele que eu preguei, seja anátema, mostrando que ninguém pode mudar o evangelho. E o evangelho é exatamente aquelas boas novas de que o pecador ele pode ser salvo pela confiança exclusiva no sacrifício de Cristo. Quando eu falo sacrifício de Cristo, eu falo a morte de Cristo, porque a morte dele foi o preço pago para que os pecadores fossem salvos. O pecador, ele tem uma dívida com Deus. Ele está em débito com Deus. Ele está completamente separado de Deus. E para que ele se aproxime de Deus, ele precisa de um mediador. E esse mediador é a pessoa de Jesus. E como é que ele pode se aproximar de Deus? Como é que ele pode ser aceito por Deus? Quando ele confia nessa pessoa que morreu por ele, pagando a sua dívida, satisfazendo a Deus com o seu sacrifício. E quando a pessoa confia nessa morte de Cristo, morte substitutiva, morte vicária na cruz, a partir daí é que ele é aceito por Deus e é salvo. E se alguém ouve um evangelho contrário, diferente dessa mensagem, isso induz a pessoa a crer no erro, a confiar no erro, não a confiar em Jesus e não confiar naquele que é o seu Salvador. Qualquer mensagem que venha desviar o pecador da sua fé em Cristo é um falso evangelho. E Paulo diz aqui que isso é uma maldição. Esses pregadores são considerados malditos por Deus ao empregar a palavra anátema. Por isso que os pregadores precisam ser fiéis, pregando a verdade revelada, a verdade que o pecador pode ser salvo, mas essa verdade não pode ser alterada, essa verdade não pode ser mudada sob condição de maldição. A coisa mais gloriosa é você dizer ao pecador, olha, você pode se tornar um filho de Deus, você pode ser salvo, você pode morar eternamente no céu. Para isso, basta que você confie em Jesus como seu Senhor e Salvador. Basta que você creia naquele que morreu na cruz por você. E tomando essa decisão, você é aceito por Deus. A Bíblia sempre ensinou que a salvação é pela fé. Nunca houve um momento na história da humanidade em que Deus salvasse o pecador de outra maneira.
que Deus reconhecesse bondade no pecador para que ele merecesse a salvação. Quando você estuda toda a Bíblia, essa é a mensagem que nós encontramos nas Escrituras. O profeta Isaías, ele é muito claro quando ele diz assim, sobre as obras. Ele fala, as vossas obras são como trapos da imundícia, ou seja, as vossas justiças são como trapos da imundícia. E o Novo Testamento também vai nessa mesma linha. Paulo, com muita clareza, disse, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é o dom de Deus. A salvação é pela fé em Cristo, e essa fé é um dom de Deus, porque ela é oferecida gratuitamente. O pecador só precisa reconhecer que o seu estado de perdição, a sua condição de pecador, e confiar naquele que morreu por ele na cruz. Então, Paulo, quando foi informado de que aqueles queridos irmãos da Galácia estavam sendo enganados por falsos mestres, que estavam tentando pregar um evangelho diferente, um outro evangelho diferente daquele que pregou, ele então tratou imediatamente de escrever essa carta para esclarecer esses irmãos, para que eles não fossem enganados. Até hoje, há muitas pregações de boas obras que desviam o foco de Cristo, do sacrifício que Cristo fez para levar o pecador a reconhecer o seu pecado e a confiar nele como Senhor e Salvador, desviou esse foco para que o pecador creia em si mesmo. Enquanto o pecador confiar em si mesmo, confiar nas suas boas obras, ele nunca será aceito por Deus. E a Bíblia está repleta de ilustrações para comprovar essa verdade. De modo que acredito que quando essa carta chegou às mãos daqueles irmãos, eles tiveram acesso a essa carta, os irmãos da Galácia, eles puderam compreender, eles compreenderam a verdade e puderam se livrar dos falsos ensinos. Mas o falso ensino sempre vai fazer parte da história da igreja. Mas graças a Deus que hoje é mais fácil detectar o falso ensino. Basta que você conheça as Escrituras, conheça a verdade, conheça o modo como Deus salva o pecador e você estará livre de qualquer ensino falsificado. Que Deus lhe abençoe, que Deus possa lhe dar compreensão e que você que confiou em Cristo tenha aquele hábito constante de estudar as Escrituras para nunca ser enganado por falsos mestres. E você que ainda não conhece esse Evangelho, você tem o privilégio, a oportunidade de compreender, de ouvir que Jesus é aquele que morreu na cruz por você para lhe dar salvação, lhe dar vida eterna. Basta que você reconheça essa verdade e confie nele. Nós vamos tratar ainda de muitos outros ensinos para aqueles que chegaram a confiar em Cristo, confiaram nele, creram nele e receberam-no como seu Senhor e Salvador. Que Deus lhe abençoe.